Dia, turma. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre metabolismo energético. Vamos dar início a um novo capítulo, né, do nosso livro, e vai ser dividido também em partes, né, para não ficar um vídeo muito longo. Metabolismo energético, parte 1, certo? A gente sabe que existe vários tipos de energia que a gente pode falar. Energia na física, energia química, e nosso corpo também ele produz energia, certo? Então, através de várias reações químicas que acontecem dentro das células, certo? Conjunto de reações químicas vitais conjunto de reações químicas vitais que acontecem nas células vão gerar energia e essa energia vai ser utilizada tanto pelas células, certo? Como essa parte dessa energia pode ser dissipada, certo? Então, reações químicas geram energia, certo? E essa energia vai ser de que finalidade para o organismo vivo? Funcionamento, né, dos órgãos do corpo e crescimentos celulares, e parte dessa energia também será transferida, certo? E vocês viram que na aula passada a gente falou sobre endoorganelas, né, que foram incorporadas, né, e que tinham um papel super energético. A gente vai ver em outra parte, certo, no decorrer das aulas, essas endoorganelas fazendo parte do metabolismo energético. Lembrem-se, foquem nas mitocôndrias e nos plastos, certo, nos cloroplastos. Certo? Então, o que é metabolismo, meu povo? Metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações químicas que vão ocorrer dentro do organismo vivo, certo? E ela está relacionada à manutenção da vida. O metabolismo ele pode ser dividido de duas formas, certo? O metabolismo pode ser dividido de duas formas, e as formas são catabolismo, que são reações de quebra, degradação de molécula. Esse tipo de metabolismo, de degradação e quebra de molécula, é, é, ele libera energia, certo? Então, ele é exotérmico. E por liberar energia, ele está fazendo quebras de moléculas grandes, certo? Decompondo moléculas para gerar energia para a célula e organismo. E tem o metabolismo de anabolismo, que é de síntese ou de formação de molécula. Ele não, ele absorve energia, certo? E por ele absorver energia, ele é endotérmico, certo? Não vai liberar energia nem calor, ele vai absorver o calor, vai absorver a energia, certo? Então a gente tem aqui a figurinha falando sobre reações anaeróbicas e reações anabólicas e reações catabólicas. Reações anabólicas, vocês podem ver, deixa eu ver, anabólicas, vocês estão vendo aqui energia mais moléculas, né, se juntando para formar uma molécula mais complexa, e na catabólica, uma molécula mais complexa se quebrando, formando energia e moléculas mais simples, né? Uma é o contrário da outra, certo? Então, dentro das reações, a gente pode dizer que existe uma forma de transferência de energia através de elétrons. Você já deve ter estudado na química que o átomo ele tem suas partes, né? E uma das partes é o elétron, né? Uma das partes que compõe o átomo é o elétron, e o elétron ele pode é uma partícula subatômica, né, que tem a capacidade de saltar de um nível quântico para o outro, como também ser transferido de um átomo para o outro, certo? Então, quando o átomo perde elétron, ele fica oxidado, certo? E a reação é oxirredução. Se o átomo ele perde elétron, ele fica o quê? Carregado positivamente. E com um ganho, se o átomo ganha elétron de outro átomo, ele vai ter uma reação de redução, certo? Ele vai ganhar elétrons, então ele vai ficar carregado negativamente. Lembrando que na natureza os átomos eles são encontrados na sua forma neutra, né?
organizadinho. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer reações químicas, eles tanto perdem como podem ganhar elétrons e podem ficar com saldo ou perda de carga, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo dos NAD, né? Que a gente vai estudar no sistema 1, sistema 2, que a gente irá estudar nas próximas aulas, certo? Falando sobre os saltos de elétrons dentro das reações, dentro das nossas células, certo? Então, para falar de energia, a gente tem que falar de ATP e ADP, certo? Com a degradação de moléculas e nutrientes, as células, de células às células, recebem um constante suprimento de energia, certo? A gente se alimenta, esses nutrientes que a gente se alimenta vai passar por vários processos de degradação e essas células, em algum momento, vão receber esses nutrientes e vão fazer um suprimento energético, certo? Parte dessa energia é perdida por calor exotérmico, né, gerando calor exotérmico, e parte dessa energia é usada para reações endotérmicas, que é formação de moléculas, certo? Então, a gente tem aqui o ATP, né? O ATP, ele vai fazer uma reação liberando calor, né? E vai perder um fósforo, né? E vai liberar energia. Podemos também ter a reação ao contrário, né? O ADP formando ATP, absorvendo energia, certo? Absorvendo em uma reação endotérmica, ao contrário, né? Absorvendo energia, certo? Incorporando fósforo à sua molécula, formando o ATP, certo? Então, gente, para vocês entenderem o que é ADP e o ATP, vocês têm que entender que ATP é uma molécula formada por uma adenina, uma ribose e 3 fosfatos, certo? Perder um fosfato nessa molécula, certo? Por reação de hidrólises, libera uma quantidade muito grande de energia. E quando o ATP, trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, ele perde essa molécula de fosfato, certo? Ele automaticamente vira um ADP, certo? De fosfato de adenosina, e certo? Então, ela vai possuir duas moléculas de fosfatos. Por possuir apenas duas moléculas de fosfatos, ela vai ter o quê? Uma quantidade de energia menor do que a ATP, certo? Então, aqui na figurinha a gente percebe que a gente tem aqui o ATP em reação, ele vai fazer uma reação exotérmica, vai liberar calor, vai sair da forma de ATP e vai para ADP, porque vai liberar aqui ó, o fosfato, né? É uma reação catabolítica, né? E na reação ao contrário, a gente tem a reação endotérmica. O D vai se transformar em C, absorvendo calor, transformando o ADP, somando o ADP mais o fosfato, formando ATP. E vocês sabem que é uma reação endotérmica, que é uma reação de formação de síntese, é uma reação anabolítica, certo? Então, qual é o papel do ATP no nosso corpo, né? Reações de acoplamento, né? Que é a que a gente acabou de falar, citar, nada mais é do que uma reação endotérmica, onde irá acumular energia na molécula. Se ela irá acumular energia na molécula, ela é endotérmica, ela vai ser de qual tipo? Vai ser um ADP, que vai se somar mais uma molécula de fosfato para armazenar energia em forma de molécula de ATP. Isso é muito importante porque essa energia a gente vai usar mais lá na frente, certo? Para fazer energia para o nosso corpo, né? Produção de energia. Então, essa energia armazenada será utilizada quando houver a necessidade, certo? Para o metabolismo do nosso organismo, certo? Então, a molécula que a gente mais cataboliza, certo? São moléculas de glicose, mas existem moléculas de lipídios também que são quebradas para liberar energia e carregar os ADPs, certo? Transformar ADPs em ATPs. Então, falar sobre reações de óxido, redução e metabolismo celular, certo? De acordo com os receptores de elétrons, os seres vivos podem ser classificados como anaeróbios,
que são aqueles que possuem o receptor de elétron, que não vai ser o oxigênio, certo? Vai ser outro tipo de receptor de elétrons, pode ser o nitrato, sulfato, entre outros. Lembrando que a gente estudou há alguns meses atrás que os primeiros organismos que surgiram no planeta, eles não eram aeróbicos, eles eram anaeróbicos. Por quê? Porque não possuía oxigênio na atmosfera. Por não possuir oxigênio na atmosfera, a respiração era através de fermentação ou outro tipo de fermentação, certo? Eles não utilizavam receptores de elétron, como o gás oxigênio, como receptores de elétron, certo? E organismos aeróbicos são aqueles que os receptores de elétron ou íons de hidrogênio é o gás oxigênio, certo? Então, quando a gente fala de receptores de elétron, meu povo, vai ser para questão de quebra de molécula, né? Nossa molécula energética, a glicose, ela vai quebrar em organismos anaeróbicos que não possuem receptores de hidrogênio, que o receptor de hidrogênio não é o oxigênio, eles vão formar ácidos lácticos e 2 unidades de energia, certo? Vai ter bem menos energia do que organismos aeróbicos, certo? Os organismos anaeróbicos, eles conseguem produzir menos energia do que os organismos aeróbicos, certo? Então, os organismos aeróbicos, eles vão vão somar a glicose, mais o gás oxigênio, vai formar o dióxido de carbono, vai haver a formação de água e 38 unidades de energia em forma de ATP. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então, é de fundamental importância vocês entenderem o que é organismos anaeróbicos, o que é catabolismo, o que é organismo anaeróbicos, o que é organismo aeróbicos, quais são os seus receptores, vão fazendo a listinha de vocês, né? E listinha de memorização, de estudo, o que é organismos anaeróbios, aeróbios, o que é catabolismo, anabolismo, ATP, ADP, certo? Porque vai começar a surgir novas palavras, certo? Novas moléculas que pode ser dificultoso a compreensão. Então, vamos devagarinho e vocês vão absorvendo melhor o conteúdo, tá bom? Então, até a próxima aula.